Os pensamentos verdadeiros de um homem, ao perceber seu desapego, não aparecem nas palavras dele, mas sim no que sua mente tenta esconder. É nesse momento que começa o que raramente alguém explica. Quando ele nota que sua energia não está mais presente, seu orgulho entra em desespero. Seu subconsciente começa a agir de forma automática e a forma como ele te enxerga muda de maneira tão intensa que nem ele consegue processar direito. Neste conteúdo vou mostrar para vocês o que de fato acontece dentro da cabeça dele ao sentir que você está aplicando o desapego. O que gera preocupação nele, o que causa confusão, o que aumenta a atração, o que tira o equilíbrio dele, e em qual momento exato ele começa a ter medo de te perder, mesmo sem falar sobre isso. E preste atenção, se você assistir até o final, vai compreender o momento psicológico em que ele para de se sentir confortável e passa a precisar recuperar a situação, mesmo que antes agisse com total indiferença. O que você vai ouvir agora não é apenas teoria, é o mapa verdadeiro do que acontece na mente dele e que ele jamais vai admitir quando uma mulher ativa seu poder interior. E para quem ainda não me conhece, eu sou Gabriel, psicólogo e estudioso de filosofia. E aqui neste espaço dividimos a psicologia de maneira prática e cheia de aplicações baseadas nas ideias do incrível Carl Jung. Por isso, convido você a curtir e se inscrever agora mesmo para não perder nada do que vem pela frente. Primeira etapa. De que forma um homem entra em modo de alerta mental quando percebe seu verdadeiro desapego? Existe um instante que praticamente nenhuma mulher consegue identificar, mas esse momento marca o real começo do desapego. Não é quando você escolhe se distanciar, mas sim quando ele sente que sua alma não está mais reagindo como costumava fazer. Esse instante não se anuncia com palavras, não vira assunto de conversa, não recebe explicação, apenas acontece. Se transforma numa espécie de corrente invisível que modifica a maneira como ele te observa, reflete sobre você e te interpreta. E assim como você está ouvindo, essa força é tão grande que pode desmantelar a segurança dele sem precisar alterar uma única frase. Porque o que dispara o verdadeiro desapego não é o afastamento físico, nem a falta de conversas, nem uma alteração na sua presença disponível. O que realmente ativa o desapego genuíno é sua mudança interna, aquela pequena quebra emocional, onde você, sem ter essa intenção, para de colocá-lo num pedestal psicológico. Quando isso ocorre, ele percebe, não consegue explicar como, mas sente isso na parte mais primitiva da sua psique. A psicologia de Jung explica isso muito bem. Quando uma figura perde o poder simbólico que você projetava nela, essa figura sofre um colapso no inconsciente. Deixa de ocupar o lugar central e se torna um elemento lateral. Isso para a mente masculina representa um alarme emocional. Sabe o que passa pela cabeça de um homem quando ele percebe isso? Ele pensa, alguma coisa mudou e não sei o que é. Ele pensa, antes eu tinha ela garantida, porque agora sinto que não. Ele pensa, fiz alguma coisa, falei algo errado. O que mudou nela? Esse é o começo do modo de vigilância. E o mais impressionante é o seguinte, seu desapego não é sentido como rejeição, é sentido como uma tranquilidade, como uma paz inesperada que ele não pediu, mas que o desestabiliza. Você não está agindo de forma gelada, não está aplicando castigo, não está fingindo falta de interesse, apenas parou de reagir emocionalmente a cada ação dele. E para o ego masculino, isso é mais arriscado que qualquer distância física. Porque quando você reagia, mesmo que fosse pela ansiedade, pela ilusão, pela necessidade ou pelo desejo, ele possuía um mapa emocional seu. Sabia onde mexer, o que falar, o que movimentar, sabia qual versão sua iria surgir e o que poderia esperar. Mas quando chega o desapego verdadeiro, esse mapa some e um homem sem mapa se sente perdido. E um homem perdido entra em alerta, e um homem em alerta começa a pensar demais.
É aqui que inicia a parte psicologicamente mais forte. Agora é ele quem começa a ficar meio obcecado. Não assume isso, não comenta sobre, não demonstra, mas sua mente entra num estado de vigilância inconsciente. Ele observa seus gestos, seus ritmos, seu tom de voz, suas mudanças internas, até aquelas que você mesma não sabia que estava transmitindo. Imagine alguém que estava acostumado a que tudo respondesse aos seus movimentos. Cada gesto dele tinha uma consequência. Cada aproximação gerava uma resposta, cada distância provocava uma reação e, de repente, nada. Não porque você está ignorando, não porque está castigando, mas porque você não se sente mais obrigada a reagir. Quando uma mulher atinge esse ponto, sua energia se transforma, sua vibração interna para de girar em torno dele, e o homem, mesmo que nunca te diga, interpreta isso como um risco emocional. Por quê? Porque os homens não têm medo de perder uma mulher que os ama muito. Os homens têm medo de perder uma mulher que não precisa mais deles emocionalmente. Esse é o verdadeiro gatilho. E assim começa o alerta psicológico. Ele não tem certeza se está te perdendo, mas sente que é possível. Não sabe se você fez uma mudança intencional, mas percebe que você não é mais a mesma pessoa. Não sabe se ainda te tem, mas pela primeira vez em bastante tempo, sente que talvez não seja suficiente. Aqui acontece um fenômeno que Jung explicava como retirada de projeção. Antes você o enxergava como algo maior do que ele realmente era, mais importante, mais necessário, mais decisivo, mais central. Mas quando você começa a se curar, quando começa a despertar seu valor interno, essa projeção se retira e ele sente isso como uma perda de poder. Algo dentro dele perde espaço. Este ponto é fundamental. Quando você começa a praticar um desapego autêntico, a energia para de fluir para ele de maneira automática. E um homem que estava acostumado a absorver essa energia sem te dar nada equivalente, entra numa fase de confusão psicológica. Sua mente diz: não estou entendendo ela, não está agindo como sempre. Será que encontrou algo melhor? Já não me quer mais. Perdi ela e nem percebi. E aqui é onde começa a tempestade interna que ele jamais confessa. Você não vê, mas está acontecendo. Você não escuta, mas a mente dele começa a acelerar. Você não provocou, mas ele começa a sentir da mesma forma. Este ponto é o princípio do poder feminino mais mal interpretado. Não é que você está manipulando ele, é que ele está recebendo pela primeira vez o impacto dos seus movimentos internos, não das suas palavras. Por isso, esse passo é tão potente, não precisa de estratégias artificiais, não precisa de jogos, não precisa de táticas sociais, só precisa de algo que poucas mulheres entendem. Quando você muda seu centro, ele sente o tremor, e esse tremor é o bastante para que ele entre em alerta. É o sistema primitivo dele dizendo: algo está se movendo e se não cuidar, vou perder. E o mais profundo é isto: ele não está em alerta por você, ele está em alerta por como se sente sem sua energia. Isso é desapego verdadeiro. Isso é o que ele pensa quando começa a sentir. E isso é o que abre a porta para o segundo passo, quando o orgulho dele começa a se sentir ameaçado pela nova versão de você. Segunda etapa: como seu desapego reprograma a percepção que ele tem de você e faz com que ele sinta que está te perdendo sem ter provas. O segundo passo é o mais intrigante porque acontece num nível onde ele não possui provas, não tem sinais óbvios e não tem confirmação, mas mesmo assim começa a sentir que está te perdendo. E não porque você falou isso, mas porque a mente dele literalmente começa a te recalcular. Aqui entra a parte mais poderosa do desapego autêntico. Quando você muda internamente, ele precisa te reinterpretar. Não pode mais te ver como antes, porque você não está mais olhando para ele do mesmo lugar. O que acontece dentro dele é uma reprogramação perceptiva. Pense nisso. A mente humana não aguenta vazios. Quando algo muda sem explicação, o cérebro preenche o vazio com hipóteses.
E o homem que sente seu desapego começa a gerar hipóteses que quase nunca são neutras. E aqui é onde fica interessante. A primeira hipótese não é ela não me quer mais. A primeira hipótese real é ela está mudando e não está me avisando. Esse pensamento é como um pequeno vírus emocional. Não o destrói, mas o inquieta. Obriga ele a te observar novamente. Obriga ele a te estudar. Obriga ele a se perguntar o que está acontecendo por trás do seu olhar, mesmo que você não perceba. A partir desse momento, o que você faz ou deixa de fazer não é mais interpretado da mesma forma. Cada gesto mínimo ganha um significado novo. Um exemplo ilustrativo. Imagine que antes você respondia rápido, com emoção, com intenção. Agora você responde igual, mas com um tom mais centrado, mais próprio, menos carregado de expectativa. Você não está sendo fria, não está sendo distante, só está sendo você mesma. Mas para ele isso não parece neutro, parece como perda de território. E aqui aparece a primeira grande reprogramação. Seu valor simbólico aumenta. E escute bem esta parte. Não aumenta porque você se afastou. Não aumenta porque você se fez de difícil. Não aumenta porque está manipulando ele. Aumenta porque ele parou de sentir que te possui emocionalmente. Quando uma mulher está emocionalmente disponível em excesso, o homem a interpreta como previsível. E o previsível, para a mente masculina média, perde valor. Mas quando uma mulher muda internamente e para de girar ao redor dele, algo na percepção dele se quebra. Não a entendo mais. Não sei mais o que ela quer, não sei mais em que ponto está. E quando um homem não sabe, ele fica intrigado. E quando fica intrigado, ele se envolve. E quando se envolve, começa a segunda fase do desapego psicológico, a sensação de perda sem evidência. Aqui é onde ele começa a sentir algo que nunca sentiu com você, que não tem mais seu coração garantido. E o mais poderoso é que você também não está tentando tirar isso dele. Apenas parou de entregar numa bandeja emocional. Essa diferença é enorme. Antes, você estava no modo o que sinto depende dele. Agora você está no modo o que sinto depende de mim. E embora ele não tenha provas, sua psique registra a diferença. Não vê uma mudança no seu comportamento, mas sim na sua essência. Não vê distância, mas sim independência. Não vê frieza, mas sim presença própria. E quando um homem percebe presença interna numa mulher, essa sensação de que ela não está na margem, esperando sua validação, algo se ativa dentro dele, a competição interna. Sim, a competição. O ego dele começa a competir com uma versão imaginária de alguém que poderia estar valorizando o que ele antes dava como certo. Não tem evidência de que existe outra pessoa, mas também não tem evidência de que não existe. E esse não saber é suficiente para reprogramá-lo. Aqui a mente masculina entra num ciclo que Jung descrevia como tensão psíquica, por deslocamento de objeto simbólico. Em palavras simples, quando o centro emocional se move, quem o perde fica desestabilizado. E o ego dele interpreta essa desestabilização como ameaça. Sabe como ele vive isso? Como a sensação de que você está brilhando de uma forma que não depende mais dele. E isso é inquietante, atraente e perigoso ao mesmo tempo para ele. Num dos exemplos mais comuns, imagine alguém acostumado a que você estivesse sempre emocionalmente aberta para ele, não em disponibilidade física, mas no seu foco interior. Sempre atenta, sempre pronta, sempre receptiva aos gestos mínimos dele. Mas agora, embora você esteja presente, não está mais focada nele, está focada em você. Está ocupada com sua vida, está presente no seu mundo. Ele sente isso como: ela está me deixando para trás, estou perdendo ela.
Ela está avançando e eu não estou incluído nesse avanço. Vê como isso é potente? Você nem mesmo se afastou, não mudou drasticamente, não fez um ato desesperado, não tentou manipular, apenas parou de se sacrificar emocionalmente para sustentar uma conexão que antes pesava mais em você do que nele. A reprogramação começa aqui. O homem para de te ver como alguém que está ali para ele e começa a te ver como alguém que ele pode perder. Essa mudança, esse microsegundo psicológico, transforma toda a narrativa mental masculina. Antes ele pensava, sei que ela me quer, sei que está aqui, sei que me espera, sei que precisa de mim. Agora ele pensa, não sei o que está acontecendo. Não sei se a tenho, não sei se ela quer a mesma coisa, não sei o que mudou. E o não sei é o início da obsessão dele, porque o desapego não ativa o medo dele de que você o deixe, ativa o medo dele de que você o supere. Não é a mesma coisa te perder do que ser substituído. Não é a mesma coisa você ir embora do que você crescer a ponto em que ele não seja mais suficiente. E embora você não esteja buscando substituí-lo, ele não consegue evitar sentir isso. Isso é a reprogramação. Isso é o que seu desapego faz na percepção dele. Não muda o que ele vê, muda de onde ele vê. Seu valor fica mais nítido. Sua independência fica mais atraente. Sua energia fica mais magnética. Sua ausência emocional se transforma numa presença mais forte do que quando você estava entregando tudo. E agora ele sente que pode te perder, mesmo quando você não deu nenhum sinal de que isso seja verdade. Esse é o poder do desapego autêntico. Não cria distância, cria consciência nele. E essa consciência é tão desconfortável que o empurra para o passo 3, quando a mente dele começa a replicar suas antigas inseguranças, mas ampliadas. Olá, como vai? Vou fazer uma pequena pausa para te fazer um pedido. Talvez você já assiste esses vídeos há tempo e ainda não se inscreveu. Não tem problema, sério. Mas, se este conteúdo te ajuda, se te acompanha nos seus momentos importantes, se inscrever agora mesmo com aquele botãozinho vermelho do YouTube é a melhor forma de me dizer, quero mais disso. E acredite, isso faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. E agora sim, vamos voltar à mensagem poderosa que te espera. Terceira etapa, como a mente dele replica suas antigas inseguranças e começa a viver o que ele te fez sentir. Este é o passo mais irônico, o mais psicológico e para muitas mulheres o mais impactante, porque aqui se inverte tudo. O que antes você vivia, agora começa a ser vivido por ele. E não porque você provoca, não porque manipula, não porque faz algo externo. É a própria psique dele que joga com ele o mesmo jogo que ele jogou com você. Aqui começa a parte que Carl Jung descrevia como compensação psíquica. Quando durante muito tempo uma pessoa ocupa uma posição de poder dentro de uma dinâmica emocional, o inconsciente busca equilibrar esse desequilíbrio. E quando você começa a praticar o desapego autêntico, esse equilíbrio perdido retorna, mas não retorna para você, retorna para ele. Neste ponto, ele já está em alerta, já percebeu que algo mudou, já sente que você perdeu interesse sem que tenha dito. Já começou a te reinterpretar, já começou a se perguntar coisas que antes nunca se perguntou. E aqui ocorre a inversão psicológica mais poderosa. A mente dele começa a reproduzir exatamente as emoções que você viveu. Sim, aquelas emoções que te dilaceraram, as que te fizeram duvidar de você mesma, as que te fizeram pensar que havia algo errado com você, as que te levaram a questionar seu valor, as que te fizeram se perguntar se estava imaginando tudo. Agora, ele começa a sentir essas emoções sem entender o porquê. A mente masculina, que antes estava tranquila e segura, agora entra num estado que ele nunca havia experimentado com você. A incerteza afetiva. Antes era você quem se perguntava coisas. Ele me quer ou só me usa? Ele pensa em mim ou só me procura por comodidade? Importo para ele ou sou uma opção secundária? Estou sozinha nessa conexão ou ele está aqui comigo?
Agora essas perguntas não são mais suas, são dele, só que na cabeça dele soam diferente. E se ela não sente mais o mesmo? E se alguém mais está valorizando o que eu não valorizei? E se fui eu quem jogou demais? E se ela acordou e não precisa mais de mim? E se estou prestes a perdê-la? O interessante é que você não fez nada para ele, não castigou, não manipulou, não falou de outra pessoa, não insinuou que tem opções, não foi embora. Mas sua energia mudou, e para ele isso é suficiente para acender todos os alarmes internos. Aqui é onde a mente dele começa a replicar exatamente o ciclo que você viveu. Vou explicar com um exemplo ilustrativo. Antes, você estava atenta. Você lembrava o que ele disse, você analisava o tom dele, você buscava sinais, você buscava coerência, você antecipava os movimentos dele, ele vivia relaxado, ele vivia confiante, ele vivia seguro, ele vivia no controle. Mas agora, ele é quem observa, ele é quem analisa, ele é quem interpreta seus gestos, ele é quem pensa demais nas suas palavras. Ele é quem se pergunta por que você não está mais tão afetada. Ele é quem sente o vazio que antes era só seu. A insegurança emocional que antes estava em você se transfere para ele. Aqui ocorre um fenômeno fascinante. A mente masculina não está acostumada a carregar insegurança afetiva porque, historicamente, foi ensinado a ele que ele escolhe, não que o escolhem. Mas quando percebe seu desapego real, se depara com uma versão dele mesmo que não conhecia, a versão que tem medo de não ser suficiente. Isso o desorienta, o confronta, mexe no mais profundo do ego dele e aqui está o mais impactante. A insegurança que ele sente agora se torna mais intensa do que a que você sentiu alguma vez. E sabe por quê? Porque você estava acostumada a sentir. Já tinha vivido antes. Sabia navegar por ela mesmo que doesse. Mas ele não. Para ele, essa sensação é nova e o novo assusta, o novo dói, o novo desestabiliza. A primeira reação interna costuma ser negação. Não, estou bem. Não, com certeza estou imaginando coisas. Não, ela não mudaria. Não, isso vai voltar a ser igual. Mas o corpo dele não acredita. Seu inconsciente não acredita. A energia que ele sente quando pensa em você também não acredita. Então ele cai na segunda fase, a comparação. Ele se pergunta, será que alguém mais a vê como eu não vi? Será que alguém mais a faz sentir como eu não consegui? Será que alguém mais a valoriza de verdade? Será que ela acordou e viu o pouco que eu estava dando? E aqui vem a parte mais irônica. Essas perguntas eram suas. Agora ele vive exatamente o que antes você vivia. Na terceira fase, chega o medo disfarçado de raiva. Por que ela está agindo assim? O que tem com ela? Por que não é mais igual? O que fez ela mudar tanto? Por que não me valida mais? Que direito ela tem de mudar sem me avisar? Nesta fase, ele pode ficar reativo, sarcástico, indiferente ou arrogante. Mas nenhuma dessas atitudes nasce de poder. Todas nascem do medo. E aqui está o mais forte. O homem que antes parecia impenetrável, agora está sentindo o mesmo vazio que você sentiu, a mesma incerteza, a mesma insegurança, a mesma ansiedade, a mesma pergunta constante de estou ficando para trás. A diferença é que você se fortaleceu nesse processo. Ele mal está começando a viver isso. E aqui chega a parte mais profunda. Quando ele começa a sentir suas antigas inseguranças, algo se quebra dentro do ego dele. Aquela estrutura psicológica que o fazia se sentir superior ou tranquilo não funciona mais. E isso muda completamente a forma como ele te percebe. Não te vê mais como a que sempre está lá, te vê como a que posso perder. E essa diferença é a diferença entre ele relaxar com você ou te valorizar. Por isso este passo 3 é tão poderoso. O que antes era desequilíbrio emocional, agora se equilibra. O que antes era você sentindo, agora ele sente. O que antes era sua vulnerabilidade, agora é o espelho dele.
O que antes era sua dúvida agora é a tempestade dele. O que antes te fazia pequena, agora o confronta com a falta de maturidade emocional dele. E este espelho interno é o que prepara o terreno para o que vem no passo 4. Quando o ego dele, completamente reorganizado pela insegurança que sente, começa a reconhecer seu valor desde um lugar que nunca antes quis aceitar. Quarta etapa. Como sua nova energia obriga o ego dele a reconhecer seu valor, mesmo que ele acredite que ainda tem poder. Este passo é um dos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, dos mais desconfortáveis para a mente masculina. Porque aqui não só muda a percepção que ele tem de você, aqui muda o lugar que você ocupa dentro do ego dele. E me escute muito bem. Quando um homem sente que seu ego está perdendo território dentro de uma dinâmica emocional, ele entra numa fase de reajuste interno que é inevitável. Não consegue parar, não consegue controlar, não consegue negar, porque esta fase não é ele quem decide, é sua nova energia que decide. O homem que antes te via de um pedestal invertido, onde ele tinha a posição mais alta sem merecer e você se colocava por baixo sem notar, agora se depara com algo que o ego dele não sabe lidar. A sensação de que seu valor não pertence a ele. E isso ocorre quando você muda internamente, não quando faz algo externo. Não é que você o desafia, não é que você fica fria, não é que você ignora, não é que você está jogando, é que pela primeira vez em muito tempo sua energia para de orbitar ao redor dele. Seu centro se move, sua vida começa a se organizar a partir de você. Sua identidade não depende mais do que ele te dá ou te nega. E quando uma mulher faz isso, quando uma mulher recupera seu eixo, quando uma mulher para de sustentar a conexão sozinha, sua energia começa a irradiar algo que um homem não consegue evitar perceber: presença própria. Essa presença própria é o que obriga o ego dele a te recalcular, porque o ego dele, para se manter dominante, precisa que você precise dele. Quando você não precisa mais dele, o ego dele fica sem combustível. Aqui é quando ele começa a reconhecer seu valor, mesmo que não queira aceitar, mesmo que não diga, mesmo que tente aparentar que tudo está igual. O reconhecimento do valor não começa como admiração, começa como desconforto. O desconforto de sentir que você não é mais acessível emocionalmente. O desconforto de sentir que a validação dele não te move mais. O desconforto de sentir que o lugar que ele tinha garantido não tem mais. Este desconforto o obriga a fazer algo que nunca tinha precisado fazer com você: te ver como uma mulher que ele pode perder. E aqui entra o ajuste mais forte. Ele sempre soube que você tinha valor, mas não lhe convinha reconhecer isso porque tirava poder dele. Quando você estava emocionalmente disponível, ele não tinha necessidade de te apreciar. Seu amor, sua entrega, seu foco nele eram parte da paisagem, e tudo que vira paisagem vira invisível, não por maldade, por costume. Mas agora, sua energia não está mais decorando a paisagem emocional dele. Você não é mais um elemento garantido do dia a dia dele. Você não está mais fazendo o trabalho emocional que antes ele dava como certo. E quando algo deixa de ser paisagem, vira ausência perceptível. Ele começa a notar o que antes ignorava. Começa a valorizar o que antes minimizava. Começa a reconhecer o que antes não via. Um exemplo ilustrativo. Imagine uma sala onde uma luz está acesa o tempo todo. Depois de tantos dias com a luz acesa, ninguém nota. Mas quando um dia essa luz se apaga, a ausência ilumina mais que a presença. Isso é sua energia para ele. Essa luz interior, sua entrega emocional, sua atenção, sua presença afetiva, sua disponibilidade espiritual, ficou acesa tanto tempo que ele normalizou. Mas quando você começa a mudar, quando essa luz fica mais fraca porque agora ilumina seu próprio caminho, ele sente como escuridão. Nessa escuridão é onde o ego dele reconhece seu valor, porque agora ele precisa disso para se sentir no controle e não tem. Este é o ponto onde ele começa a te ver diferente. E não porque você mudou fisicamente,
Não porque se transformou externamente, não porque está fazendo algo evidente, é seu campo interno que mudou, e isso obriga o ego dele a se adaptar à nova realidade. Aqui é onde aparecem 3 reações típicas. Primeira, a confusão silenciosa. Ele tenta agir normal, mas está observando cada coisa que você faz. Tenta manter a postura, mas internamente está revisando se perdeu algo que não sabia que tinha. Tenta se convencer de que tudo está bem, mas não sente assim. Segunda, o micro-orgulho defensivo. Faz pequenos comentários ou atitudes como para demonstrar que ainda está no controle, que não o afeta, que está tranquilo. Mas essas atitudes não representam força, representam proteção. Pois quando um homem verdadeiramente tem controle, ele não precisa provar isso. Terceiro ponto, o surgimento sem querer do reconhecimento. O mais curioso é que ele começa a se lembrar de você de um jeito diferente. Lembra dos seus jeitos, das suas falas, das suas ações, aquelas coisas que antes ele não dava importância. Lembra do que você oferecia e que não oferece mais. Lembra de como você o fazia se sentir e agora sente a falta disso. Isso faz ele admitir, mesmo que seja só para ele mesmo. Ela tinha mais valor do que eu imaginei. Ela me segurava mais do que eu percebi. Ela era mais importante do que eu aceitei. O orgulho dele não quer aceitar essa verdade. O orgulho dele odeia esse reconhecimento. O orgulho dele quer manter a história de que ele continua no comando, mas a energia não mente. Sua nova energia faz ele perceber que o poder que ele achava que tinha nunca foi dele de verdade. Foi você quem deu. E agora que você não dá mais, ele sente a queda. Esse reconhecimento machuca. Machuca porque enfrenta a imaturidade emocional dele. Machuca porque mostra a dependência escondida dele. Machuca porque revela que ele não estava tão acima quanto acreditava. Mas essa dor é justamente o que faz ele acordar. O orgulho quebra um pouco e nessa quebra ele começa a te enxergar de um lugar que nunca tinha usado com você. De um lugar de humildade emocional. Não humildade como qualidade espiritual. Humildade como resultado de perder privilégios que ele não conquistou. Essa quebra emocional é o que prepara o homem para o passo final, o momento onde a visão dele vira urgência e ele começa a sentir que se não agir, se não te valorizar, se não se mexer, pode te perder para sempre. Passo 5. Como despertar nele o instinto de reconquistar sem você ir atrás, para que seja ele quem se aproxime. Aqui chegamos no ponto mais decisivo, esse momento onde ele sente uma mistura de urgência, medo, vontade e clareza que não tinha antes. Esse momento onde o orgulho dele não protege mais, a arrogância diminui e a cabeça dele não consegue mais ignorar o que está acontecendo. Esse momento onde ele acorda. Mas preste atenção, porque aqui está o segredo mais forte de todo esse processo. O instinto masculino de reconquistar não é ativado porque você se afasta, nem porque você o ignora, nem porque você fica fria, nem porque você o pune, nem porque você mexe com a percepção dele. É ativado porque sua energia para de segurar ele. Quando isso acontece, o inconsciente dele entende. Se eu não me mexer, eu a perco. Esse pensamento não vem do drama, nem do ciúme, nem da insegurança superficial. Vem da perda de privilégio emocional. O que antes ele tinha como garantido, agora não tem mais. E isso para qualquer homem que sentiu poder emocional sobre uma mulher é como um abalo interno. Aqui é onde entra o que Jung chamava de arquétipo do perseguidor. A mente masculina se ativa quando sente que a figura emocional que dava sentido para ele não está mais disponível. E não porque ela fugiu, mas porque ela parou de refletir para ele o papel que ele ocupava no mundo dela. Essa é a chave. Não é a distância que ativa o instinto dele, é a perda de protagonismo. Em outras palavras, quando você para de fazer dele o centro emocional da sua vida, ele começa a recuperar o instinto de conquista dele. Mas não uma conquista superficial, nem passageira, nem movida pelo orgulho.
É uma conquista que nasce do medo profundo de sumir da sua história. Esse medo é o motor da reconquista dele. Imagine esse cenário ilustrativo. Antes, quando ele fazia pouco ou nada, você estava lá. Quando ele sumia, você esperava. Quando ele se mostrava confuso, você se esforçava para dar clareza para ele. Quando ele dava migalhas, você montava banquetes emocionais. Mas agora você não segura mais nada, não antecipa mais nada, não se justifica por nada, não pergunta por nada, não se quebra por nada. Você continua amando, sim. Continua sentindo, claro. Continua presente, com certeza. Mas sua energia não está mais disponível para curar o que ele não cuida, para segurar o que ele abandona, para cobrir as partes onde ele não faz trabalho emocional. Seu amor continua, mas seu sacrifício sumiu. Isso é o que ativa o instinto de reconquistar dele. A sensação de que mesmo você estando ali, não está mais para ele no mesmo nível. Isso provoca uma sequência bem específica na mente dele. 1. A inquietação, ele não entende o que mudou, mas alguma coisa mudou. Tenta agir normal e não consegue. Sente algo estranho quando pensa em você. Uma mistura de saudade com medo, algo que não acontecia antes. 2. A busca por sinais. Começa a interpretar seus pequenos gestos. Procura sinais de interesse onde antes não procurava nada. Te observa com mais atenção, pensa em você mais que antes, te compara com a lembrança dele de você. Tudo vira símbolo. 3. A ansiedade emocional. É a fase mais humana. Não se reconhece nas emoções dele. Se sente vulnerável. Se sente desprotegido, se sente inquieto sem saber exatamente por quê, começa a duvidar dele mesmo. E quando um homem duvida dele mesmo no amor, esse é o começo da mudança. 4. O despertar do instinto. Aqui é quando a mente masculina reage. Se eu não fizer algo, eu a perco. E se eu perder ela, não vou recuperar. E se não recuperar, vou me arrepender. Essa é a diferença entre um homem que te ama e um homem que só te usa. O homem que te ama tem medo de te perder. O que só te usa tem medo de perder seu serviço emocional. E ao chegar nesse passo, ele para de buscar conforto, busca reconquista, não reconquista do vínculo, mas reconquista do lugar dentro de você. Aqui ele não está mais competindo com outros homens, agora está competindo com sua nova versão, a versão que não aceita mais migalhas, que não se quebra mais por ele, que não está mais disponível emocionalmente sem limites, que não confunde mais amor com sacrifício. Seu desapego verdadeiro obriga ele a ver quem você é de verdade e quem ele foi com você. E aqui acontece um fenômeno fascinante. A parte dele que antes era indiferente, agora quer cuidar. A parte dele que antes adiava, agora quer resolver. A parte dele que antes tomava distância, agora quer se aproximar. A parte dele que antes minimizava suas emoções, agora quer ouvir elas. A parte dele que antes não via seu valor, agora não consegue parar de ver. Não porque você mudou para agradar ele, mas porque mudou para voltar para você mesma. Sua energia não segura mais ele, e por isso o instinto dele quer te recuperar. Esse instinto de reconquistar não é manipulação, não é truque, não é jogo. É a consequência psicológica inevitável de que uma mulher se torne o próprio centro dela. E aqui está o final mais poderoso de todos. O homem que realmente te quer se aproxima, procura, conversa, conserta, se mostra, toma ação. Porque a reconquista não se ativa com pressão, nem com perseguição, nem com cobranças, nem com desespero. A reconquista se ativa quando ele sente que você não está disposta a se perder para não perder ele. E essa é a energia que faz ele voltar, mas voltar diferente. Não pelo orgulho, mas pela consciência, não pelo conforto, mas pela intenção, não pelo controle, mas pelo reconhecimento real do seu valor. Esse é o verdadeiro final do desapego verdadeiro. Não que ele volte, mas que você se torna a mulher que ele não consegue mais ignorar. Conclusão.
Quando uma mulher pratica o desapego verdadeiro, não está punindo, não está manipulando, não está jogando, está despertando. E esse despertar mexe com coisas que ele jamais vai confessar, mas que sente no fundo do orgulho dele a incomodidade de perder um lugar que nunca cuidou, a urgência de recuperar um amor que achou garantido e o medo silencioso de que você tenha encontrado um valor próprio que não precisa dele para brilhar, porque o desapego real não muda o homem, muda você. E quando você muda, ele não tem mais opção que recalcular, se reorganizar, se repensar e decidir se está na sua altura ou fica para trás. Nada disso funciona se você faz pelo orgulho. Tudo isso acontece quando você faz pela consciência. Ele não volta porque você busca, não volta porque você pressiona, não volta porque você desafia. Volta porque sente literalmente na pele que não pode mais sustentar a versão dele com você se você não sustenta mais a sua com ele. Aqui está a verdade que ninguém fala. O desapego não obriga ele a te amar, obriga ele a se mostrar. E quando ele se mostra, você descobre algo profundamente libertador. Se ele te escolhe do novo nível dele, ele te honra. Se não faz isso, Deus está tirando do caminho o que não tinha capacidade de segurar sua alma. Então não tenha medo do desapego. Tenha medo de ficar num lugar onde você mesma se abandona. Agora comente essa frase para selar sua transformação. Ele não segura mais o meu valor, eu seguro. Comente, você será inspiração. Vou ler e deixar um coração nele. E se essa mensagem fez sentido para você, te convido a deixar seu like poderoso, se inscrever e ativar sem falta o sininho. E se você sente no coração apoiar ainda mais esse espaço, já pode participar como membro do canal e aproveitar benefícios exclusivos como receber respostas prioritárias nos seus comentários e consultas psicológicas, participar das decisões sobre os próximos vídeos e ter um apoio mais próximo no seu processo de transformação. Mas não vá embora ainda. Na tela estou deixando para vocês 2 vídeos que tenho certeza que vocês vão amar. 2 sabedorias de altíssimo valor. Espero você agora mesmo no que escolher. Como sempre, eu sou seu psicólogo e filósofo que vemos lá.